Hoje nós vamos conversar sobre algo muito louco e que particularmente eu sou apaixonado por isso, que tem a ver com crescimento. A palavra diz que o reino de Deus é como um grão de mostarda, uma pequena semente, que quando plantada ela germina e se torna numa grande árvore, numa copa gigantesca. Uma semente plantada, que quando regada, cuidada, ela cresce, ela germina e ela produz muito fruto. Isso é muito verdade, porque se nós formos olhar ao longo da história, nós vamos perceber que aquilo que nós estamos vivendo hoje, no século 21, acontece há séculos atrás, desde a pessoa de Jesus. E o reino de Deus começou em Jesus, e ele começou chamando algumas poucas pessoas que acreditaram, creram nas palavras dele, confiaram na palavra dele e decidiram caminhar com ele. E aí o reino de Deus começou a acontecer, e o bagulho começou a ferver. E as pessoas começaram a vir, e Jesus começou a curar, e as pessoas começaram a crer, e de repente já não eram mais 12, de repente eram 70. E de repente não eram mais 70, de repente era 5 mil ouvindo. Daqui a pouco não era mais 5 mil, era 15 mil. Numa época onde não existia Facebook, televisão, rádio ou qualquer outro meio de comunicação, a não ser o gogó. Porque o reino de Deus, de fato, ele é como um grão de mostarda. A palavra, o evangelho, é como um grão de mostarda. Ela não volta vazia, e não só no sentido de ser desperdiçada, mas no sentido de ela multiplicar-se muito além daquilo que originalmente nós pensávamos que ela tinha poder. Por exemplo, quando eu olho para a onda, e talvez você não conheça muito desses números, e de certa forma até é bom que você não conheça para não se envaidecer, mas quando eu olho para a onda eu fico assustado da maneira como Deus agiu. Ano que vem nós vamos estar completando 10 anos de onda, uma década de onda dura. E eu lembro que nós começamos a onda 10 anos atrás, e velho, éramos 7 moleques e algumas molecas que andavam de skate, surfavam, não queriam saber a vida. A única pessoa que tinha carro na onda era um cara que tinha um Fusca, que com todo respeito não é bem um carro, é uma outra coisa. E ele tinha um Fusca e era o que nós tínhamos. Amor por Deus, amor por pessoas, e queríamos de alguma forma fazer a diferença. E eu lembro que foi um tempo muito louco, porque nós nos reuníamos na sexta-feira para orar, e orávamos por aquilo que críamos que Deus iria fazer no futuro e tal, e nós orávamos e pedíamos para ser usado por Deus, e éramos um bando de moleque, ninguém casado, eu era, enfim, só namorado, e daqui a pouco tinha noivado, e as coisas foram acontecendo, e hoje, depois de 10 anos, eu olho para aquilo que a gente vive, e confirmo as palavras que Jesus falou. O reino de Deus, ele é como um grão de mostarda. Quem imaginou que a onda seria e faria o que nós estamos fazendo hoje? Hoje, em Joinville, nós somos cerca de 3 mil pessoas. Dá uma salva de palmas para isso, velho. Cara, isso é muito top, porque não são 3 mil pessoas, não. É o João, é o Felipe, é a Rafa, é o Eric, enfim, são pessoas, gente. E nós não estamos falando de clientes, nós estamos falando de família, de gente que foi somada, e ontem mesmo eu estava tendo um encontro com os implantadores da onda, e a gente estava compartilhando e fazendo declaração de amor um pelo outro. Eu sei que é meio estranho, mas foi muito legal. A gente estava declarando amor um pelo outro, e parece que nós, fomos criados para viver juntos. A impressão que eu tenho diversas vezes é quando eu olho para esses caras, eu olho para eles e vejo definitivamente, literalmente, cara, os meus irmãos. E isso é muito legal. E em Joinville, são cerca de 3 mil pessoas, a onda se espalhou pelo Brasil, hoje nós estamos em mais de 20 cidades. Isso não é louco demais? Cara, a onda esses dias, ontem eu estava vendo umas fotos lá da onda, lá do Macapá. Cara, eu nem sabia que eles tinham Amapá.
E de repente nós estamos lá no Macapá e o reino de Deus, o evangelho está sendo pregado lá de uma forma sobrenatural, as pessoas estão vindo, se convertendo, sendo batizadas. E estava olhando também a galera da onda de BH se reunindo e batizando pessoas, incrível. Não só da onda de Macapá, de BH, mas também a onda de Novo Hamburgo. Enfim, eu lembro que chegaram alguns caras aqui e falaram: nós acreditamos no evangelho da forma como vocês creem. O que a gente pode fazer para ser onda dura? Eu olhei para eles e falei: não sei. Vamos lá, vamos andar junto e vamos crescer juntos. E de repente, lá em Novo Hamburgo, lá perto de Porto Alegre, hoje já são 30, 40 pessoas. E aí então, a onda foi se multiplicando e foram se multiplicando discipuladores. Quem aqui é discipulador? Levanta a mão. Dá uma salva de palmas para esses caras e essas minas. Enfim, pessoas que foram chegando ao longo do tempo e foram sendo discipuladas e, de repente, surgiu dentro de si um amor, um zelo, uma vontade de ser útil para Deus, ao ponto de abrir mão do seu conforto para começar a discipular. E esses discipuladores começaram a se tornar apacentadores, e hoje existem vários apacentadores dentro da onda. Quem aqui é apacentador? Top, dá uma salva de palmas para eles também, eles merecem um pouquinho. E quando eu estou dizendo, escrevendo tudo isso, o que eu estou afirmando para você é que o evangelho, quando ele é plantado, ele cresce, ele frutifica. E uma das maneiras como nós podemos avaliar a nossa vida cristã é através dos nossos frutos. Porque Jesus, de maneira muito clara, diz lá em João capítulo 15, que não fomos nós, preste atenção, não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu, para que fôssemos e dessemos frutos. Olha para quem está ao teu lado e diga: Deus te chamou para dar frutos. Quais frutos? Quais frutos? Discípulos. Filhos de Deus, você foi chamado para frutificar, você foi chamado para multiplicar. Você foi chamado por Deus com essa intensidade, com esse propósito. Deus te chamou para frutificar, Deus chamou a onda para frutificar. Deus chamou a onda para multiplicar. É muito louco estar aqui com vocês. Semana passada mesmo, eu estava no meu GP de casais e estava pensando nisso, tipo, eu fazia o nosso GP de casais toda quinta-feira. E era uma correria danada para estar lá no GP de casais, mas como era louco estar no GP de casais. E aí, de repente, chegou um momento que, a gente tem que multiplicar isso. E nós multiplicamos, e de um casal, que era eu e a Lari originalmente, daqui a pouco nós recrutamos mais alguns, foi crescendo, multiplicando. E hoje são 2 GP de casais, daqui a pouco são 4, 8, 16, 36, 10, 100. E seja lá o que for, nós fomos chamados para frutificar, você foi chamado para frutificar. A vida cristã, ela não é mórbida, a vida cristã, ela não é flácida, a vida cristã, ela é dinâmica, ela é viva. E naturalmente, aquilo que é vivo, cresce. Aquilo que está decrescendo, é o que está morrendo. Tudo que é vivo, cresce. E nós fomos chamados para crescer. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Você foi chamado para crescer. Você não pode ser o mesmo cristão com a mesma estatura espiritual que você tinha 2 anos atrás. Não pode. Você foi chamado para crescer. Você não pode estar extasiado ou até estacionado na mesma medida de entendimento que você tinha há 1 ano atrás. Você foi chamado para crescer. Você não pode se dar por contente, por estar em uma igreja e sentar na cadeira. Não, você foi chamado para frutificar, para multiplicar. E é quando nós vivemos isso, que o bagulho começa a ficar louco. Não é não?
É quando nós começamos a viver essa dinâmica de trazer meu amigo para Cristo e ver ele entregando a vida a Jesus e ele sendo transformado, que nós começamos a alimentar nossa fé e falar, mano, eu quero viver isso para o resto da minha vida. A minha vida é ver isso. Eu troco qualquer coisa para ver isso. Porque definitivamente nós fomos chamados para crescer, para multiplicar. E se tratando de crescimento, de multiplicação, existem alguns princípios espirituais que eu quero trazer hoje à tona para que você perceba eles e perceba o como nós chegamos até aqui e o como nós vamos avançar a partir daqui. E esses princípios espirituais que eu quero compartilhar com você estão lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 4. Você está com Bíblia? Abre lá para acompanhar. 1 Coríntios 3, 4. Primeira Coríntios 3, 4. Olha só. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, o outro diz, eu sou de Apolo, um diz, eu sou da fulana de tal, eu sou da igreja tal, e ciclano diz, eu sou da igreja tal, da denominação tal, e acaba havendo essa repartição. Olha só o que Paulo diz, será que não estão agindo como pessoas do mundo? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Saulo? Quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Quem aqui entregou a vida a Jesus dentro da onda, num GP, num som, algo do tipo? Levanta a mão. E nós fomos um meio para que vocês entendessem e chegassem a Deus. Não o fim, o meio. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor nos deu para fazer. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. Pode repetir isso comigo, velho? Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. Não se esqueça dessas palavras. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas única e exclusivamente Deus. Ele é que importa. Porque no final das contas, é Ele quem faz crescer. E deixa eu fazer novamente essa pergunta. Quantos querem ver o seu GP, a onda crescendo? Levanta a mão aí. Amém. Vamos orar? Baixa tua cabeça, feche seus olhos. Senhor, entendemos de verdade que o Senhor não nos chamou para vivermos uma vida mórbida, parada, enfraquecida, uma vida irrelevante, digna de um sobrevivente. Tua palavra mesmo diz que o Senhor nos chamou para que tenhamos vida e vida em abundância, e é nisso que nós cremos. Senhor, fala conosco nessa noite. Aqueles que têm vivido uma inércia espiritual, Pai, gera neles movimento. Faz-nos, ó Pai, pessoas ágeis, para que de fato possamos estar satisfeitos com o fato de estarmos vivos. Fala conosco nessa noite, Pai, quebranta-nos e leva-nos, ó Pai, num entendimento mais elevado acerca da fé, acerca da caminhada contigo, e que possamos entender a essência da tua igreja, para que de fato alcancemos o mundo para ti e possamos pregar o evangelho para todas as pessoas espalhadas nesse mundo. Abençoa-nos, ó Pai, nessa noite com graça, com revelação, com discernimento da tua palavra. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, cara.
Eu não sei se você já leu Atos. Atos descreve a igreja que nasceu em Jesus de uma forma muito singular. E ela demonstra essa igreja pulsante, essa igreja crescente. Era uma coisa de louco, velho. Eu não sei se você sabe, mas historicamente falando, isso são dados históricos, que 1/3 de Jerusalém se converteu a Cristo. 1/3 de Jerusalém. E isso foi num tempo mais ou menos de 30 anos de pregação do Evangelho. 1/3 de Jerusalém inteira se converteu a Cristo. Isso não é uma coisa louca, velho? Ou, por exemplo, Atos 2, quando Pedro está pregando o Evangelho, e aí, de repente, milhares de pessoas estão ouvindo, 3.000 se convertem no mesmo dia e se batizam. Isso não é muito louco? E quando nós olhamos para isso, talvez o que você pense é, o que eles faziam para que a igreja crescesse, a igreja avançasse? Porque nós entendemos até aqui que de fato Deus nos chamou para crescer, Ele chamou a igreja para multiplicar, para frutificar, mas o que eles faziam? E aí vem o apóstolo Paulo e revela para nós o segredo de uma forma meio fácil, não enigmática. O que eles faziam? Plantavam e regavam. E quem dava o crescimento? Deus. Eles plantavam e regavam. Plantavam e regavam. Plantavam e regavam. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu já morei no Jativoca, zona rural de Joinville. Eu entendo de agricultura, meu irmão. Eu lembro quando eu mudei para lá, meu sonho era plantar um pomar. Eu já compartilhei com vocês a realização do meu sonho. Eu queria muito ter um pomar. E sabe o que rolou? Eu fui num lugar que vendia mudas de árvores e comprei algumas mudas, não tão baratas, aliás, caras. Jabuticaba é uma muda cara. E eu comprei aquelas mudas e levei lá para o meu terreno para plantar. Eu lembro até hoje que eu cheguei, era tipo final da tarde, era um dia frio, de inverno, estava meio chovendo, e eu peguei lá minha pá, chacreiro, peguei minha pá e comecei a fazer uns buracos e plantar aquelas mudas. Tipo, gastei uma grana, me sujei inteiro, sujei o Joshua junto, que ele também foi lá junto comigo plantar. E a gente plantou aquelas árvores, aquelas mudas lá, e cara, o meu maior sonho era acordar um dia de manhã e ver aquele pé grande frutificando. Como eu sonhava com isso. Passaram-se, acho que 2 anos, o pé de goiaba deu o primeiro fruto. Foi um dia épico, eu lembro até hoje, porque estava tendo um encontro com os coordenadores da Onda, e aí o Cris, que era um coordenador na época, ele estava lá junto comigo na minha casa, e ele viu uma goiaba, e eu nem, eu já tinha visto aquela goiaba. Mas eu estava esperando ela amadurecer, para chegar no ponto. E de repente o Cris apareceu com ela na mão e falou, Lipão, olha só, deu uma goiaba. Eu falei, maldito, deixa essa goiaba na mesa. Ladrão de goiaba. E sabe, demoraram alguns anos para aquela goiaba nascer. Mas tem um pé que me deixou mais irado do que todos, que foi o pé de tangerina, ou bergamota, mexerica, ou seja lá o que for. Enfim, eu plantei aquele pé dessa coisa aí e, cara, não nascia. Sabe, não nascia um fruto. O pé cresceu que parecia uma árvore gigantesca. Mas não dava nenhum fruto. Sabe qual foi a primeira vez que foi dar fruto? Na semana em que eu mudei de casa. Cara, eu juro para você que eu fui tentado pegar um machado e cortar aquele pé lá. Porque estava de sacanagem comigo. E olhando para a minha experiência rural, eu percebo que, de fato, aquilo que nós plantamos, mais cedo ou mais tarde, nós vamos colher. E dentro da igreja não é diferente, nós plantamos e regamos, e na esperança de plantar e regar, o que acontece um dia também nós colheremos. Agora, sendo bem honesto, entendendo um pouco de ruralidade, eu acho
a frutificação, uma pira muito louca. De vez em quando eu fico pensando em algumas coisas e me dá um tilt, assim. É um lance muito louco, velho. Um fruto nascer. Você já parou para pensar nisso? Não, né? Então vai lá no mercadinho, pega lá e vai embora. Mas, cara, é um milagre atrás de outro milagre para que um fruto nasça. Não é não? Cara, você planta, presta atenção, você planta uma semente morta. Coloca debaixo da terra, você não vê mais aquela coisa. E você fica regando dia após dia, crendo que não veio uma ratazana e roubou a tua semente. E a semente está ali, você está regando, você plantou e continua regando, talvez durante anos. Para que aquilo nasça. E de uma forma milagrosa, as intempéries do tempo, a chuva, o sol, os sais minerais, a terra fértil, o vento, todas essas variáveis se alinharam no plano cósmico para que esse fruto viesse a nascer. Não é não um milagre? Por isso que toda vez que nós vemos uma goiaba, nós deveríamos aplaudir ela. Porque ela é uma vencedora, velho. Milagrosamente ela nasceu. E de uma forma também maluca, ela nasceu. Você já parou para pensar, por exemplo, no milho? Você planta a semente do milho lá. Um grãozinho de milho. Morto. O pé cresce. Nasce algumas espigas com centenas e centenas de semente de milho. Isso é uma loucura, velho. Você planta um grão e colhe, sei lá, 1000 grãos. Sabe por quê? Porque, de fato, todo crescimento é um milagre. Lembra quando você era criança? Você fala, nossa, o dia que eu for adulto, hoje você está aí, moção, bonito, da mãe. Você cresceu, velho. Ou você, gurizão, que sonhava ter barba. Até hoje não tem. Mas tem um negócio aí que você chama de barba, assim. Um disfarce. Todo crescimento é um milagre. Mas existe algo que nos compete nesse crescimento, que é o plantio e o regar. E o que é impressionante do plantio e do regar, sabe o que é? Que plantar e regar envolve fé. Envolve fé. Por exemplo, a tua mãe te alimentou crendo que você não ia morrer. Isso é fé ou não é? É óbvio que é fé. Ela te dava papinha todo dia, crendo que você não ia morrer, crendo que um dia você iria crescer, como um ato de fé. Nós plantamos como um ato de fé, nós regamos como um ato de fé. E por isso que eu olho para a onda 10 anos atrás e vejo claramente que aquilo que nós fizemos foi fruto de fé. De verdade, nós oramos crendo que Deus iria fazer alguma coisa. Como um ato de fé. Nós começamos a falar de Jesus para as pessoas crendo que elas entenderiam a mensagem como um ato de fé. Nós regamos sábado após sábado, sexta após sexta, como um ato de fé. Preste atenção no que eu quero chegar e no que eu quero dizer. Que tudo que cresce, anteriormente, foi necessário ter fé. Amém? Você quer se formar na tua faculdade? Quer? Você precisa ter muita fé, velho. Plantar e regar. E esse plantar e regar, na verdade, não é só um princípio espiritual aplicado ao crescimento da igreja, mas é aplicado a tudo. Tudo o que cresce no mundo acontece através do plantio e da irrigação. Você quer que teu casamento dê certo? Quem aqui quer? Tem que plantar e regar, meu filho. Você está solteiro? Plantar. E deixa eu te dar um conselho. Foque no plantio.
tem gente jogando semente para tudo quanto é canto. Tem fruto nascendo em lugar que você nem sabe que nasceu. Tem gente apaixonada em lugar que você nem sabe que está. Mas aí você planta. E aí você rega. E vai regando. E vai regando. E vai regando. E um dia esse negócio dá certo. Quem aqui está casado? Olha, essa é muito feliz. Dá uma salva de palmas. Ela está muito feliz, cara. Isso é muito bom. A minha esposa não gritou. A minha esposa correu uma lágrima. Brincadeira. Mas, sabe, para que algum dia nós cheguemos a isso, nós plantamos e regamos. E nós somos uma geração, vamos lá, preguiçosa. Somos ou não somos? Quem aqui tem problema com preguiça, levanta a mão. Velho, parece que essa geração nasceu com uma lomba aqui, assim, ó. Nasceu com um coati, assim, grudado nas costas. E essa preguiça e essa inércia, por vezes, faz com que nós não conquistemos, não frutifiquemos, não alcancemos objetivos, não multipliquemos o que foi nos confiado. E aí a Bíblia conta a respeito de Deus distribuindo para alguns servos alguns bens para que eles multiplicassem. Um multiplicou, recebeu um elogio, o outro não, multiplicou um pouquinho, recebeu um tapinha nas costas, e o outro não multiplicou nada. Sabe como Deus chama ele? Servo inútil. Servo inútil. O que você fez com a tua vida, seu preguiçoso? Deus nos chamou para plantar e regar. E deixa eu falar algo para você. Plantar envolve generosidade. Generosidade. E generosidade não é uma palavra aplicada apenas ao dinheiro. Generosidade é uma palavra aplicada a quase tudo na vida. Generosidade é você dar de si. Se você não for generoso com a tua faculdade, você não vai se formar. Escuta o que eu estou te falando, você não vai. E se for, você vai comprar o teu diploma. Porque conhecimento mesmo você não vai adquirir nada. O que eu quero dizer é que tudo que nós plantamos, nós precisamos ser generosos. E nós falamos que queremos ver o reino crescendo, a igreja expandindo, a onda indo por todo canto, muito louco. O que nós devemos fazer? Plantar. Olha para quem está ao teu lado e diga, plante com generosidade. Plante com generosidade, isso envolve fé. Essa semana mesmo a Lari pegou e gravou um videozinho, porque a gente está nesse desafio financeiro para o Pico Novo, e aí as crianças também foram desafiadas a ofertar. E aí o Josh chegou em casa lá com uma caixinha, que ele está juntando as moedinhas dele para dar de oferta. E aí ele chegou lá e falou, mãe, eu fiz essa caixinha aqui para juntar as minhas moedas para dar de oferta. E ele tinha uma coleção de moedas, que ele furtava de mim. E aí ele estava colecionando essas moedas, enfim, de 10, 5, 50 centavos, assim por diante. E ele chegou e falou, mãe, eu juntei todas as moedinhas, não deixei nenhuma para trás. Porque eu vou dar de oferta. Aí a Lari perguntou para ele, por que você vai dar de oferta, filho? Ele falou, porque eu amo a Deus. E Deus também fala que quando nós damos, Ele dá mais. Guri esperto. Aí a Lari falou, mas você está dando para Ele porque você quer mais ou porque você ama Ele? Ele falou, não, é porque eu amo Ele. Isso é generosidade de uma criança. É interessante pensar que essas moedinhas dele talvez vão pagar uma cadeira de alguém que vai sentar lá no Pico Novo. Não é legal isso? Isso é fruto. Tudo que é plantio envolve generosidade. Lembra quando nós falamos sobre generosidade há 2 semanas atrás, da igreja da Macedônia? Eles fizeram tudo quanto podiam e além do que podiam. E, obviamente, eles frutificaram. Porque sem generosidade no plantio, sem frutificação. Quem aqui é apacentador?
Apacentador é um bicho miserável, velho. Porque a gente precisa ser generoso. Vamos ser honestos? Cara, apacentador é o cara que mais gasta dinheiro no GP. Vem as pessoas no GP, suja a casa inteira. E não lavam. Os meus GP mesmo, a galera vai abrindo a geladeira, pegando comida. Tipo assim, eu em recessão na minha casa, e os caras lá falando, miojo, tá? O Heron, Caléu, mano. A Lari já ficou irada com eles. Mas uma das coisas que eu entendi é isso. Sabe, se nós queremos colher, nós vamos precisar ser generosos. Generosos com aquilo que nós temos, generosos com o nosso tempo. Generosos com aquilo que nós estamos empenhando. E, honestamente falando, mano, eu realmente sonho que nós cresçamos muito mais, em vários aspectos. E, obviamente, para que isso aconteça, eu vou precisar ser generoso no plantio. Você também. Você quer que teu amigo conheça Cristo? Quem aqui tem algum amigo que quer levar para Jesus? Levanta a mão. Você quer que seu amigo conheça Cristo? Eu te falar uma coisa, não é um ET que vai falar para ele de Jesus. Tipo, vai chegar um dia e vai ser abduzido, e ele vai ter uma experiência extraterrestre, e lá na nave Delta, um ET vai falar para ele de Jesus. Não, se você não falar, ninguém mais vai falar. E isso envolve generosidade. Seja generoso com o teu Facebook, seja generoso com teus amigos, seja generoso com a tua família, seja generoso com a igreja, seja generoso com o teu GP. Dê o teu tempo, abra a tua casa, dê carona. Seja generoso. Dê daquilo que você pode, é um bom começo. E aí depois, então, entre no campo daquilo que você não pode. E aí a gente começa a aparecer com Jesus. Quando a gente começa a fazer do em nós, para que o reino de Deus aconteça, generosidade. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 7, ele diz o seguinte: gostaria que todos fossem como eu, para que pudesse se dedicar mais ao reino de Deus. Como Paulo era? Solteiro. Sabe, sem sombra de dúvidas, o Novo Testamento deixa muito claro que o apóstolo que mais frutificou foi quem? Paulo. E esse texto deixa muito claro que Paulo era generoso. Mano, ele abriu mão de casar, de dormir de conchinha, de afogar o ganso, para pegar o evangelho. Obviamente que ele tinha muito fruto para colher, porque ele foi generoso. Porque ele foi generoso. Ele foi generoso na hora de plantar. Se você quer ver as coisas acontecendo, seja generoso. Mano, abra a tua boca. Sabe, eu lembro uma vez, quando a gente trouxe, se eu não me engano, a primeira vez que a gente trouxe o Benjá aqui na Onda. Isso vão fazer 6 anos atrás, 5 anos atrás. Eu lembro que ele chegou aqui e falou, perguntaram para ele, Benjá, o que é mais marcante para você dentro da Onda? Ele falou, cara, eu nunca vi tanta gente compartilhando, comentando, curtindo as paradas que tinham a ver com o evento. Isso me chamou a atenção. Sabe do que ele estava falando? Generosidade no Facebook. E, nossa, isso era verdade, não era? Quem está aqui há 4, 5 anos atrás na Onda? Mano, eu lembro que a gente era chato. Mas chato no sentido de ser generoso. Sabe, eu lembro que, enfim, a gente ficava compartilhando e, cara, todo dia postava um testemunho, todo dia postava alguma coisa, todo dia falava para alguém. Eu lembro que a gente tinha uns convites e saía entregando por aí e tal, deixava em ônibus. E quanta gente se converteu porque viu esse convite. O que é isso? Generosidade. Sabe, nada daquilo que nós plantamos volta vazio. Talvez demore tempo, mas não volta vazio. E se tratando da essência da igreja, a igreja que nasceu com Cristo era uma igreja extremamente generosa.
Mano, eles falavam para todo mundo de Jesus. Eles davam todo o dinheiro que podiam para essa causa. Eles davam todo o tempo que podiam. Eles se reuniam todos os dias. Sabe, talvez você tenha dificuldade de estar uma semana no culto. Eles se reuniam todos os dias. Em absoluto, eu penso, e você tem, enfim, liberdade para discordar de mim, que um dos motivos pelo qual o mundo não é transformado realmente é porque nós cristãos somos um bando de avarento mão de vaca. Quem concorda comigo? Cara, somos muito mão de vaca com o tempo. Sabe, a gente prefere que o nosso amigo vá para o inferno para dormir até mais tarde. Não é bizarro isso? A gente abandona o nosso GP para assistir Netflix. Não é horrível isso, cara? Sabe, a gente deixa de estar servindo a Deus para estar com cãibra no dedo, vendo no Facebook. Avareza. Sabe, um traço essencial da igreja é que a igreja de verdade é extremamente generosa em tudo aquilo que faz. Vou falar uma coisa para vocês. Vocês só conheceram a Cristo hoje, porque 10 anos atrás houveram pessoas generosas, que plantaram o que podiam e às vezes o que não podiam. Eu quantas vezes plantei o que não podia? Sabe, você briga com a tua esposa e teu mundo acaba. Abandona Deus, abandona tudo. Fica revolto, vai pro boteco beber. Eu brigava com minha esposa e vinha pregar. Cheio de treta para resolver em casa. Fazia o que não podia. Por amor. Para que de alguma forma as pessoas conhecessem a Cristo. Plante generosamente, mas não só plante generosamente, regue fielmente. Não deixe de regar. Quem aqui é discipulador? Mano, acredite no teu discípulo, velho. E discípulo é um problema sério. Porque você começa a discipular ele e você fala, mano, eu estou discipulando o Jaspion aqui. Um MacGyver. E daqui a pouco você começa a conhecer ele e você começa a ver que ele é um cabeça de bagre. É ou não é? Mano, que bicho teimoso. Pelo amor de Deus. Você fala uma coisa, na outra semana você fala a mesma coisa, na outra você fala a mesma coisa, e na outra você fala a mesma coisa e ele diz, ah, é? Cara, dá vontade de afogar esse incircunciso. Sabe, isso exige de mim, de você, fidelidade, não desistir, não parar. Perseverar. Aquela igreja que nasceu em Jesus, ela era uma igreja extremamente generosa, onde davam tudo quanto podiam, além do que podiam. Mas sabe outra coisa? Eles continuavam, eles não paravam. Eles iam até o fim. Até o fim. Eu lembro do parto da Lari, quando ela teve o Joshua. Enfim, nossa vida foi muito louca, né? Eu casei com 19 anos, ela tinha 18. E aí ela engravidou no primeiro ano de casamento do Joshua, no 6º mês de casamento. E aí ela era uma menina saindo do castelo do pai. E de repente grávida. E sei lá que cargas da água convenceram ela de ter o parto natural. Não sou tendencioso aqui, para vocês que vão ter filhos, faça parto natural. Natureza é bom demais. Mas, mano, quando ela foi ter o parto natural, eu lembro que a gente foi na maternidade, eu fui com ela e tal, e a gente chegou lá nos lugares lá onde estavam as mulheres, enfim, parindo os filhos lá, e a mulherada tudo gritando, ah! Ah! Aí a Lara olhava assim, ai, que exagero. Que exagero. Aí ela deitou lá na maca dela tal, e de repente foi passando o tempo e começou as contrações. Mano, chegou um momento que eu achava que era um exorcismo de Emily Rose, assim. Ela gritava, ai, eu saio! E, ela gritava alto pra caramba.
Tipo, ela mordia a enfermeira, uma coisa de louco. Assim. Até hoje conta essa história lá na maternidade onde ela teve o Joshua. Foi uma loucura de verdade. E eu lembro uma coisa que me chamou muito a atenção, velho. Enfim, no meio do calor ali, ela gritando e tal, e eu expulsando lá, e aquela loucura toda. Eu lembro que ela olhou para mim e falou, Felipe, pega minha bolsa, vamos embora. E ela levantou, e eu lembro até hoje que foi vindo junto o soro, assim, com ela. Assim. Ela queria ir embora. Eu olhei para ela e falei, Mira, você tá louca? Ela falou, não quero mais. Né? Como que vai sair o negócio daí de dentro? Sabe, ela queria desistir. E é bizarro, né? Porque, obviamente, é irracional desistir. E o que eu fico pensando é que muitos de nós desistimos. Desistimos de pessoas, desistimos de discípulos. Desistimos do GP. Sabe, eu entendo a fraqueza, as limitações, as lutas que todo mundo aqui passa, de verdade. Sabe, se você algum dia foi algum apacentador e desistiu, velho, eu não te condeno, não te culpo, não acho que você tem dívida com Deus de forma alguma, pelo contrário. Agora, uma coisa que eu posso afirmar com toda a convicção para você. Você não deveria ter desistido. Você deveria ter ido até o fim. Sabe, eu sou do tipo de pessoa que gosta de pregar aquilo que eu vivo. E sempre quando eu vou pregar, uma das primeiras coisas que eu tento fazer dentro de casa é viver o que eu estou pregando. E eu lembro que quando nós começamos a falar na onda sobre implantação de igrejas, eu me desafiei a implantar uma igreja. A onda de Balneário Camboriú. E, mano, eu não tinha tempo para nada, não tinha tempo nem para fazer fezes mais. Assim, na corrida dava. Mas não tinha tempo para nada. E, de repente, eu falei, não, vou começar a implantar uma igreja. E, tipo assim, eu já tinha a onda em Joinville para cuidar, tinha os outros implantadores para cuidar, eu tinha meu GP em Joinville para cuidar, tinha meus discípulos pastores para cuidar, tinha toda a questão organizacional da onda para gerir e estava querendo implantar uma igreja. E fui lá, vou implantar uma igreja. E aí eu comecei a implantação de Balneário Camboriú. Eu lembro que a gente fez uma apresentação e tal, e no dia, quando nós começamos oficialmente a implantação de Balneário Camboriú, tinha 2 pessoas. Uma mina e o esposo dela. O esposo dela era maconheiro. Dava metade do GP, ele pedia, dá um rolê aí. Voltava com os olhos trincando, coisa de louco. E sabe, esse era o GP. E, mano, eu saía todo maldito domingo, daqui de Joinville, até Balneário Camboriú, pagando a gasolina do meu carro, pegando chuva, pegando engarrafamento, inverno, pegando trânsito. E sabe o que aconteceu? Durante 5 meses, não ia ninguém, cara. Era a mulher e o marido maconheiro dela. E sabe, eu tentei fazer de tudo com aquele amigo maconheiro, com aquele marido maconheiro dela lá. E no final das contas ele se converteu, foi uma parada bem louca. Mas era isso. Eu lembro uma vez ainda, para acabar com tudo, eu cheguei lá em Balneário Camboriú, apertei a campainha, e nada. Eu peguei, mandei uma mensagem no Facebook, falei, você não está em casa? Falei, hoje eu não vou poder ir no GP. Você entendeu? Ela era a única pessoa do GP. E eu estava lá em Balneário Camboriú para fazer o GP, não tinha ninguém. E eu lembro que eu sentei, enfim, na sarjeta. E o GP foi sozinho, eu fiquei orando, tal, a Deus, falando, Deus, faz alguma coisa, tal, sei lá o que você vai fazer, mas faz alguma coisa. Sabe, eu fui regando, insistindo, não parando, cara. Ao ponto de estar sozinho. O que foi louco que depois, 1 ano depois, que eu entreguei a implantação para um outro implantador, cara, nós éramos em 4 GPs. Tipo, não foi ninguém até o 5º mês, mas daqui a pouco começou a vir as pessoas, a gente começou a batizar, discipular, formar líderes e tal. 1 ano depois eu entreguei o GP, eram 4 GPs e umas 30, 40 pessoas.
Sabe por quê? Porque o princípio espiritual de crescimento é bem simples. Nosso trabalho não é fazer crescer. Nosso trabalho é plantar e regar. O resto, confia, filho, Deus faz. E quando eu digo que faz. Você chega na tua formatura da faculdade e fala, velho, como eu cheguei aqui? Você nem sabe, mas chegou. Você está no teu casamento e olha para o teu marido e fala, como é que eu casei? Você nem sabe, mas casou. Aí de repente você está com o teu filho, e você olha para o teu filho e vai, como que eu fiz ele? Você sabe, mas tirando esse detalhe aí, sabe, foi um milagre. Aí você olha para a tua família feita, foi um milagre. Você olha para as tuas conquistas, sabe, a compra de um carro, compra de uma casa, e fala, como eu consegui? Porque, vamos ser bem honestos, cara, ter uma casa no Brasil é um milagre. É um milagre que você tem que orar, jejuar e agradecer a Deus muito. É um milagre. O crescimento é um milagre. E o que eu quero dizer para vocês, cara, é que Deus chamou a onda para crescer. Deus nos chamou para multiplicar. Se você está vindo na onda e acha que nós somos uma igreja estática, tipo de se reunir aqui, sentar, ouvir umas palavras legais, umas músicas legais, e às vezes chorar, outras vezes rir, não, essa não é a onda. Nós nos reunimos aqui para sermos generosos, plantarmos e regarmos para alcançar o mundo para Jesus. Aquele sonho